capítulo 10 de João. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? João 10, versículo 27, 28, 29 e o 30. Diz assim a palavra do Senhor: Ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém? Glória a Deus. Oremos. Pai santo e justo, te agradecemos por mais um dia de vitória. Sim, ó Deus, um dia de luta secular, de lutas, ó Deus, e batalhas espirituais. Que estamos, ó Pai, na tua casa para te adorar na beleza da tua santidade. Soberano Deus e Pai eterno, em ti, Senhor, está o querer e o realizar. Senhor, o poder, o domínio, a honra, a glória e a majestade. Pai, grandes são os teus feitos, Senhor. Tu, Senhor, que habita na tua alta e santa morada, Senhor, no teu trono de glória. Sim, Pai, e tu estende as tuas mãos poderosas, sim, ó Deus, para socorrer, ó Deus, aqueles que te buscam com sinceridade. Por isso, ó Pai, nesta noite nós te rogamos, Senhor, e te apresentamos, ó Pai, cada um dos nossos entes queridos, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, salva, liberta, Pai, traz de volta aqueles que estão afastados. Meu Deus, dá assim um despertar naqueles que estão, ó Deus, dormindo, o sono da negligência. Sim, Pai, em nome de Jesus. Pai, nesta noite, recebe a nossa adoração, o nosso louvor. Pai, tudo que irá ser feito nesta noite, Senhor, seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Senhor, os hinos que irão ser entoados, Senhor, suba como aroma suave as tuas santas narinas. Senhor, põe por terra todo o empecilho, toda barreira, retira todo o cansaço, toda a fadiga. Sim, e que nesta noite, Senhor, nós venhamos te adorar em espírito e em verdade. Pai, toma em tuas mãos nossos entes queridos, nossos familiares. Sim, Pai, abençoa o teu povo, a tua igreja, espalhada por toda a face da terra. Sim, Pai, em nome de Jesus, abençoa as autoridades constituídas desta nação. Senhor, os teus ministros, a qual foram separados para a tua obra, Pai. Sim, ó Deus, capacita no nome de Jesus. Pai, toma em tuas mãos, Pai, cada um dos que aqui estão nesta noite e os que ainda irão chegar. Pai, e os que não puderam vir, ó Deus, tu sabes a causa e o motivo. Visita, abençoa poderosamente no nome de Jesus. É assim que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Uma linda salva de palmas para o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Vamos louvar o hino da harpa 305. Glória a Deus. Está querendo aposentar essa viola. Pode não.
Glória a Jesus. Quando a gente chega na casa do papai, ele coloca a gente nos braços e o cansaço vai embora, né? Essa luta um dia vai findar. Nosso descanso não é aqui, né? Nosso descanso é na glória. Glória a Jesus. Mas enquanto estivermos aqui, nós vamos sendo campeões, vencendo as lutas, as batalhas, saltando muralhas, desbaratando exército. E o Senhor, a palavra de Deus diz que Ele nos dá a ligeireza das costas, para com essa ligeireza se livrar de todo mal. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, dos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Toda a igreja, breve. Batalha aqui. A peleja dura é, mas promessa temos nós, que jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Breve! Batalha aqui. Cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar e nos a Jesus cantar e da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali.
ó Deus Todo-Poderoso. Pai, nesta noite, Senhor, eu quero te apresentar a cada um dos teus filhos e das tuas filhas, que irão, ó Deus, ser coluna na tua obra, Pai, através das suas contribuições, por meio dos dízimos e oferta, Pai, que irão trazer a tua casa. Sim, Pai, abençoa cada um, recompensa, Pai, dando saúde perfeita, Senhor, condições de trabalho, Senhor. Sim, Pai, e para cada vez mais estar engajado na tua obra. Sim, Pai, e gera meio e condições também para os que não podem contribuir na tua obra, Pai, pois tu és um Deus soberano, Deus que chama a existência o que não existe. Sim, Pai, abençoa em nome de Jesus. Enquanto isso, as irmãs que estão na escala irão dar continuidade aos louvores. Só da igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o 63. Eis marchamos para aquele bom país. Mas aqui manda acordar e acordai. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, se é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ele feliz, vai com ele descansar. Trabalhamos, pois com ele com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor, trabalhamos pelo nosso Salvador, eis que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, se é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ele feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação, Deus da santa fé, o invicto pavilhão, vamos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer, com Jesus havemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois até o amanhecer, e o trabalho aqui findar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, se cantai, o Senhor não tardará. Eis marchamos para aquele bom país, onde o crente, se é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos, sim, da luz, gloriamo-nos em Cristo sua cruz, vamos trabalhar. O
perdidos, vamos com amor buscar aos desesperados. Vamos declarar que Jesus está pronto todos a salvar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, despertai, despertai e cantai, sim cantai, o Senhor não tardará. Marchamos para aquele bom país onde o crente, se é Cristo quem o diz, com seu Salvador, pra sempre ali feliz, vai com ele descansar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos guardar o contato com o nosso Senhor. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, digna o prazer. Queres neste mundo todo o mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Vamos para 290. É o Espírito de Deus, né? Ele está aqui neste lugar e vamos pedir a Ele graça, misericórdia.
E as nossas orações com certeza serão ouvidas. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós, teus servos, já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, pra que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. A minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. Por teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Dai-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, pra que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graças, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração. E no crente que a ti clama, vem confirma a petição. Glória a Deus. Aleluia. 88. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu até viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor.
mãos mil do teu amor, qual esplendor me cercará, teu olhar será Jesus, a grata luz do coração, revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e correrás louvor fervente gratidão, revela de Jesus, Senhor, o nosso coração. Nações vem Deus, verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente gratidão, revela de Jesus, Senhor, o nosso coração. Enquanto for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela a nós, Senhor Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor fervente gratidão, revela de Jesus, Senhor, o nosso coração. Aleluia, Deus. Agradeço. Amém. Agradecemos a oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Agora vamos para o momento melhor, né? Que é o pão, né? Pão do céu, né, Mãe Elizabeth? Glória a Deus. Oremos. Poderoso de Israel, Deus que não perde batalha, Deus que está à frente do seu povo, conduzindo-o em triunfo e em vitória. Pai, agora, Senhor, este momento de nós ouvirmos a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Tua palavra que é digna de toda aceitação. Senhor, flui Teu Santo Espírito nesta noite. Sim, Pai, e toma o Teu servo e coloca, Senhor, sabedoria e dá palavras na sua boca, Pai, para que ele transmita com clareza a Tua mensagem, ó Deus, nesta noite. E venha trazer o ensino desse culto, ó Deus, doutrinário, que é o ensino da Tua palavra. Sim, Pai, capacita o Teu filho, sim, Deus, em nome de Jesus, e abençoa cada um, Pai, dos Teus filhos e das Tuas filhas que aqui se encontram, ó Deus, que irão ouvir a Tua palavra. Sim, Pai, que a Tua palavra venha trazer cada um de nós, Senhor, a correção, o ensino, sim, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, viver segundo a Tua verdade.
Sim, Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo poderosamente. É assim que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Palmas para o Todo-Poderoso, Pastor Diego. A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 136. Essa noite vamos fazer uma leitura salteada de alguns versículos do Salmo 136. Nós vamos meditar nessa noite falando sobre a questão de entendermos como a bondade de Deus se manifesta em nossa vida. Há muitas formas pelas quais Deus manifesta a sua bondade. Nós vamos meditar em algumas delas essa noite, de acordo com aquilo que o Salmo 136 nos fala. E ao mesmo tempo vamos entender como sempre verificar, buscar compreender a bondade de Deus. Salmo de número 136. Nós vamos ler o versículo de número 1 e depois nós vamos pular para o versículo de número 21. Salmo 136, versículo 1 e depois vamos até o versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua bondade é para sempre. Agora vamos ler o versículo 21. E deu a terra deles em herança, porque a sua bondade dura para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua bondade é para sempre. Quando se lembrou da nossa humilhação, porque a sua bondade é para sempre. E nos remiu de nossos inimigos, porque a sua bondade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua bondade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua bondade é para sempre. Amém. Podeis tomar assento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, uma das coisas que faz um crente maduro, um crente ser espiritual, é ele ter boa memória. É ele ter boa memória. E a palavra de Deus nos ensina que nós devemos cultivar, construir uma boa memória para Deus. Quando eu digo construir uma boa memória, é o fato de nós sempre nos dedicarmos a não esquecermos os feitos de Deus, de duas formas. Primeiro, não esquecer os feitos de Deus registrados na sua palavra. E lógico, para isso, eu e você precisamos ser crentes que leem a palavra. Jamais você vai poder lembrar de uma coisa que você nunca viu. Você precisa ser um leitor assumido da palavra de Deus, um leitor dedicado, alguém que se dedique a ouvir e a ler a palavra constantemente, todos os dias da sua vida. Ela é o pão que nos dá vida nessa terra, é a bússola que guia a nossa alma, é lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Por ela eu tenho o primeiro instrumento de sempre me lembrar do que Deus já fez. Mas eu também tenho uma outra forma, é lembrar não daquilo que Deus somente fez na vida de outros, que é no caso a palavra, os registros da palavra de Deus, mas também me lembrar do que Deus fez na minha vida. Porque quando eu me lembro do que Deus fez em minha vida, isso vai construir uma fé em mim mais firme, mais forte e mais segura. Meus queridos irmãos, se há hoje aí uma grande quantidade de pessoas que se dizem crentes, mas são fracas na fé, uma das coisas que é falha na vida delas é isso. É não se lembrar do que Deus fez.
É não se lembrar de que todos nós estamos construindo uma história com Deus. Eu quero agora perguntar para você, e você responda no seu coração: há quanto tempo você já entregou a vida a Jesus? Quantos anos você tomou aquela decisão onde você levantou a sua mão, ou você foi à frente daquela igreja, ou daquele grupo, ou daquele culto, onde você declarou a sua fé em Cristo? Já faz quanto tempo? Quantos anos você já entregou a sua vida a Jesus? A segunda pergunta que eu faço é: de todos esses anos que você já entregou a sua fé em Cristo, esse tempo que você tem tido uma história com Deus, você se lembra de todos os milagres que Deus já fez na sua vida? De quantas coisas espetaculares, de quantas coisas extraordinárias Deus já fez na sua vida? Outra coisa, a outra pergunta que eu faço é: se você for indagado, se perguntarem para você o que Deus já fez, você vai ter a mesma prontidão de na hora responder? Você consegue responder com facilidade, enumerar ponto por ponto, testemunho por testemunho, milagre por milagre do que Deus já fez na sua vida? Meus queridos irmãos, quando agora olhando aqui para o Salmo 136 e outros salmos da Escritura, nós vemos que Deus quer que nós venhamos a construir uma história com Ele e nos lembrar dos feitos dEle. Há muitos salmos que repetem esse versículo, só varia a forma, mas o ensino é o mesmo. Qual é o ensino, pastor? Que nós devemos contar os feitos do Senhor de geração em geração. O que isso quer dizer? Eu tenho como responsabilidade passar para a geração futura o que Deus fez na minha geração, o que Deus fez comigo, por mim e em mim. Aleluia! Eu tenho uma responsabilidade moral com Deus. Eu tenho um dever para com Deus, é dizer o que Ele fez, é testemunhar dos feitos de Deus em minha vida, para que a geração futura saiba o que Ele fez da minha geração, e essa história possa ser passada de ano em ano, de década em década, de século em século. Irmãos, se Deus não desse valor, que nós registrássemos, guardássemos e passássemos para frente o que Ele fez, Ele não teria deixado as Escrituras, Ele não teria deixado os Salmos. Quando então nós lemos aqui o Salmo 136, você vai ver que todos os versículos aqui enumerados é contando a história de Deus com Israel. Desde quando Deus está fazendo a criação, até o momento em que Deus chama Israel do povo do Egito, e vai guiando ele pelo Mar Vermelho, e livra ele do exército do Egito, e leva ele até a terra de Canaã, e faz o povo de Deus vencer as 7 nações de Canaã, mais poderosas do que eles. E aqui, o Salmo 136 é uma lembrança, é a contação de uma história. Deus construiu uma história com Israel. Israel não pode negar, Deus esteve presente todos os dias na vida desta nação, e ainda está presente nos dias de hoje. Mas é lógico, nós agora como igreja do Novo Testamento, agora depois da era da graça, nós precisamos nos espelhar no Antigo Testamento e saber extrair os ensinos para nós que estamos no Novo. E o ensino básico do Salmo 136 é isso: relembre, louve a Deus porque Ele é bom, louve a Deus porque Ele é bom. Mas quando a palavra fala, louvemos a Deus porque Ele é bom, vamos ver a bondade de Deus, e quando nós vemos a bondade de Deus, nós não estamos apenas falando em teoria. Ah, Deus é bom porque Ele disse que Ele é bom, porque Ele mesmo falou. Não, Deus é bom porque o profeta falou que é bom. Não. Quando o salmista fala, louve a Deus porque a sua bondade dura para sempre, ele dá um exemplo dessa bondade. Ele dá um exemplo prático dessa bondade. Então, o que o Salmo 136 também quer nos fazer é o seguinte:
Relembre dos feitos de Deus, para que você declare a bondade de Deus para o mundo ouvir. E quando o mundo perguntar por que Deus é bom, você vai dizer: Deus é bom porque Ele fez isto. Deus é bom porque Ele fez isto outro. Deus é bom. Aleluia! A palavra tem provas práticas, tem provas reais da bondade de Deus. Então, o que nós queremos agora fazer aqui é um comparativo. Vamos então olhar o que Deus fez. Apesar de o Salmo 136 ser muito grande, eu separei os últimos versículos para nós lermos, para entendermos a finalização desta bondade de Deus com a nação de Israel. E vamos entender a bondade de Deus de maneira prática na nação de Israel, para depois nós fazermos um comparativo da bondade de Deus para a nossa vida. Amém? E vamos fazer essa comparação versículo por versículo. Versículo 21. E deu a terra deles em herança, porque a sua bondade dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua bondade dura para sempre. Bem, o versículo 21 fala que Deus tomou a terra de Canaã, que já pertencia a outras nações, para dar de presente à nação de Israel. Alguns historiadores, ateus, pessoas que não estão envolvidas com o contexto bíblico, podem apenas enxergar aqui uma espécie de fanatismo, de preconceito religioso, porque dizem assim: quem é Deus? E quem é a nação de Israel para chegar em uma outra terra que eles não construíram, que eles não edificaram, que eles não plantaram, e de repente entrar lá, invadindo tudo, destruindo tudo e tomando posse daquela terra? Quem ouve a história apenas por esta visão, pode pensar e dizer que a nação de Israel é uma nação perversa, é uma nação maligna, e que o Deus que eles servem também é um Deus ruim, por ter destruído aquelas nações. Mas isso só fala quem conhece a Bíblia do lado de fora. Porque quem conhece a Escritura pelo lado de dentro sabe, porque Deus determinou que aquela terra de Canaã, as nações fossem destruídas por Israel, para que Israel herdasse a terra daquela época. Basta apenas você ler o livro de Êxodo e o livro de Deuteronômio, onde de alguma forma Deus vai declarar o estilo de vida daquelas nações. E a maneira, irmãos, como aquelas nações viviam da maneira mais podre possível. Tão podre era o estilo de vida daquelas nações, que se hoje fosse declarado publicamente o que acontecia entre elas, certamente a sociedade de hoje se enojaria da maneira como eles viviam. E a Bíblia fala dos tipos de pecado que essas nações possuíam. Eu vou aqui apenas dizer alguns exemplos. Primeiro, era um costume banal de que os pais abusassem sexualmente dos seus filhos. Era um costume banal de que homens e mulheres tivessem relações sexuais com animais. Era costume também comum de que pessoas cegas fossem mortas por pura brincadeira. A pessoa está andando, um deficiente visual está andando por aqui, ele vai chegar perto de um penhasco e as pessoas ficam ali na expectativa de que apenas ele caia no penhasco e morra, e ele não seja ajudado. Meus irmãos, todo tipo de pecado que a lei proíbe, que a lei rejeita, era aquilo que era praticado nessas nações. Então eu pergunto para você: será que você conseguiria viver em paz em um lugar onde as pessoas praticassem esse tipo de pecados? Pais estrupando filhos, filhos estrupando pais, estrupando tia, nora, sobrinho, se tendo relações com animais, praticando bestialismo, onde as pessoas deficientes, visuais, paralíticas eram maltratadas e mortas, onde crianças, bebezinhas eram lançadas ao fogo em sacrifício ao deus Moloque. Irmãos, são coisas absurdas. Então, todo tipo de pecado que ainda hoje, pelo menos, a sociedade rejeita e considera como abominável, como crimes hediondos, como crimes contra a humanidade, aquelas nações praticavam. E praticavam como se fosse uma coisa extremamente comum. É por isso que Deus falou a Abraão, dizendo: Abraão,
daqui a 4 gerações o teu povo há de possuir esta terra. Mas não vai ser agora, só vai ser daqui a 4 gerações, porque a medida do pecado, a medida da tolerância de Deus contra este povo ainda não chegou no limite. Mas quando chegar no limite, o teu povo vai tomar essa terra em posse. Meus irmãos, Deus então deu esta terra ao povo de Israel de 2 formas. Primeiro, para punir o pecado destas nações, destes homens e mulheres que viviam naquela terra, que destruíam vidas, que acabavam com lares, um estilo de vida que essas nações tinham, que era abominável aos olhos de Deus e abominável aos nossos olhos hoje. Ninguém suportaria viver nessas terras, nessas nações. Ninguém ousaria nem ser vizinho desse povo. E a segunda coisa que Deus se utilizou foi punir o pecado dessas nações e também dar esta terra em herança ao seu povo. Ou seja, Deus deu a terra abençoada de Canaã, onde havia a chuva, onde havia a prosperidade, a terra fértil, para alguém que deveria dar o seu valor. Deu ao povo de Israel. Só que o povo de Israel, irmãos, teve que vencer essas nações em uma época onde o Cristo, o Cordeiro de Deus, ainda não havia morrido pelos nossos pecados. Os homens pagavam com a própria vida o seu pecado. Na aliança do Antigo Testamento, de fato, é olho por olho, dente por dente. Nesta aliança, então, as nações eram destruídas pelo seu pecado. Enquanto o Cordeiro não viria, os homens deveriam pagar com sua própria vida o seu pecado. E foi assim que aconteceu. Israel foi usado como instrumento de punição de Deus contra o estilo de vida pecaminoso destas nações que eram abomináveis. Então, entendendo esse contexto, o verso 21 fala: Deus deu a terra de Canaã em herança a Israel. E Deus, irmãos, vai dar detalhes também dizendo: eu estou dando para vocês uma terra que vocês não construíram as casas, que vocês não cultivaram as vinhas, que vocês não prepararam o terreno. Eu estou dando para vocês uma terra preparada, apenas para que vocês tomem posse, vivam em paz e me sirvam de todo o coração. Há uma outra passagem na Escritura, irmãos, que vai dizer mais ou menos o que aconteceu com o povo de Israel, onde a Bíblia fala que Deus, Ele tira do ímpio para poder dar ao justo. Meus irmãos, a primeira prova da bondade de Deus é Deus dar uma terra completamente preparada, idealizada, pronta para apenas ser utilizada, cultivada, trabalhada, para que o povo vivesse em paz. Essa é uma prova da bondade de Deus. Deus dá algo extremamente preparado, que Ele preparou, onde você praticamente não teve trabalho nenhum. Deus faz isso. E agora eu quero trazer a primeira prova, a primeira aplicação desse versículo. Eu quero lhe perguntar nessa noite, se também em algum momento de sua vida espiritual, você, relembrando os feitos de Deus, onde você pode dizer, porque a bondade de Deus dura para sempre. Será que não houve algum momento em sua vida onde Deus lhe deu algo completamente pronto e preparado, onde você não precisou mexer a sua mão, onde você não precisou agir, onde aquilo você percebeu claramente: eu não fiz nada para receber isso, foi Deus que preparou, foi Deus que planejou, e agora Ele está dando isto para mim, não porque eu mereço, mas é porque a bondade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Como Israel nós podemos dizer isso? Eu quero convidar você nessa noite a você vasculhar a sua memória. Com certeza há um momento, ou um ou vários, que você recebeu presentes da mão de Deus, você recebeu herança de Deus, que você não fez nada, Ele lhe deu, já pronto, já preparado, porque o Senhor é misericordioso e a sua bondade dura para sempre. O versículo de número 22, ele fala: sim, em herança a Israel, seu servo, porque a sua bondade dura para sempre. Deus aqui então está falando de herança.
O que ele está falando aqui é o seguinte: Deus deu a terra. Deus deu algo completamente pronto e preparado para o seu povo usufruir. Não porque o seu povo merecesse, mas porque ele é bom. Mas ele lembra que eu dei em herança. Eu dei porque Israel é meu servo. Irmãos, servo e herança não combinam muito bem, não. Apesar de serem duas coisas que a nação de Israel deveria ser. Por quê, pastor? Bem, primeiro porque herança, você não deixa herança para servo. A palavra servo pode ser ainda aproximada para o nosso dicionário atual como um empregado. Como um empregado. E se você tem a sua herança, você não vai dar herança para empregado, você dá herança para filhos. Deus deu a terra em herança, ou seja, Deus considerava este povo como seus filhos. Deus se tornou como pai para Israel. Deus considerava Israel seu filho. Então Deus preparou uma herança para dar para o seu filho. E ele fala, seu servo. Ele lembra que além de o povo ser tratado como filho, isto não deveria fazer do povo alguém que pudesse tentar agir para com Deus de qualquer forma. Ele fala, eu dou herança, eu considero vocês meus filhos, mas não esqueçam, vocês também são meus servos. Vocês me devem obediência. Vocês têm que me servir. Vocês têm que andar em meus mandamentos. É incrível, irmãos, então, como nós temos essa dupla relação com Deus. Somos filhos. Temos intimidade, então, com o Pai. Podemos chegar junto ao trono do Pai. Podemos chorar nos pés do Pai. Podemos pedir ao Pai. Podemos ter aproximação, intimidade com Ele. Mas ao mesmo tempo que somos filhos, também somos servos. Temos uma satisfação a dar a Deus com tudo aquilo que fazemos com a nossa vida. Temos uma obediência a prestar com Ele. Nós temos um trabalho no qual nós devemos prestar contas com Deus Todo-Poderoso. Não é porque somos filhos que vamos servir a Deus de qualquer forma. A intimidade que temos com Deus não desfaz o compromisso que devemos ter com Ele. Aleluia! Eu sempre gosto de falar isso, irmãos. Se a palavra fala que somos servos de Deus, eu acho que talvez até por isso que nós tenhamos uma certa dificuldade. Talvez porque não adaptamos a palavra. Porque se nós então nos considerássemos mais empregados de Deus em vez de servo, talvez tenhamos dificuldade com a palavra servo. Então nós deveríamos ser, talvez fôssemos mais fiéis a Deus. Porque eu gosto de lembrar disso para a igreja sempre. Irmãos, você tem uma dor de cabeça, mas você não deixa de ir para o teu trabalho. Você tem uma discussão dentro de casa e você fica chateado com alguma coisa, mas você não deixa de ir para o seu trabalho. Você é empregado. O empregado, ou o servo, que é a mesma coisa, tem satisfações a cumprir com o seu patrão. Então você passa por cima de dor de cabeça, por cima de gripe, por cima de resfriado, até de febre. Tem gente que com febre vai trabalhar. Você tem satisfações de horário a cumprir. Você tem satisfações muitas vezes de ultrapassar o horário de trabalho para poder dar conta do serviço que lhe foi dado naquele dia. Você tem muito dever a cumprir, porque você é empregado de um patrão. Só que a palavra servo quer dizer a mesma coisa. Aliás, não é nem tanto, é até mais. Porque a mesma palavra servo tem o significado da palavra também escravo. E a diferença entre um escravo e um empregado era porque o empregado cumpriu a hora comercial, pega o seu transporte e volta para casa. O escravo não. O escravo ficava lá 24 horas por dia, disponível para trabalhar em todo o tempo para o seu patrão. E a Bíblia não chama nem a gente de empregado, a Bíblia chama a gente de escravo. Paulo ele vai dizer nas suas cartas: a mim que sou escravo de Cristo e prisioneiro do Senhor. Meus irmãos, nós aprendemos com isso. Então, se Israel é considerado filho e servo, e a bondade de Deus dura para sempre, Deus é bom.
Deus é bom para você como um filho. Como um pai ama seu filho, como um pai muitas vezes satisfaz a vontade de seu filho, como um pai que se alegra em ver muitas vezes o sorriso de um filho. Assim é o Senhor Deus para com todas as nossas vidas. Ele que te considera filho em Cristo Jesus, Ele se alegra com a tua alegria. Ele se alegra em lhe abençoar. Ele se alegra em lhe dar carinho, em lhe abraçar. Aleluia! Paulo ele vai dizer: nós possuímos o Espírito que clama Abba Pai. E a expressão Abba Pai era somente dada às crianças judias que corriam para os braços do Pai. Abba Pai em português quer dizer papai, paizinho. É a intimidade do filho que corre para os braços do Pai e sabe que não vai ser rejeitado pelo Pai, antes vai ser abraçado por Ele e cuidado pelas mãos do Senhor. Aleluia! O Senhor é bom para você como um pai é bom para o seu filho. Você se lembra de algum momento em sua vida que Deus foi assim? Em que você se sentiu amparado, abençoado, protegido e cuidado pelos braços de Deus, como um filho é protegido pelos braços do Pai? Com certeza. E da mesma forma você já sentiu a bondade de Deus, como um servo que recebe das mãos do seu Senhor o mantimento necessário, o cuidado necessário. O Senhor, irmãos, nos honra, ainda que nós não mereçamos. Jesus vai dizer no Evangelho de João que o Senhor honrará a fé daqueles que o servem. Assim como um servo, um empregado, é devidamente reconhecido pelo seu serviço prestado ao patrão, o Senhor, por diversas vezes, já lhe honrou, com certeza, pelo serviço que você faz na obra dele. Às vezes a gente nem lembra. Tem tantos momentos da nossa vida que nós servimos a Deus nas últimas. Parece que o fio está em tempo de se romper, o vaso está em tempo de se quebrar. Você está no limite das suas forças. E quando você está no ápice das suas angústias, você ainda está servindo a Deus. E aparentemente alguém pode olhar para você naquela situação e dizer: que Deus é esse? Que Deus é esse que não tem contemplado as dificuldades do seu servo e da sua serva? Que Deus é esse que não contempla esse crente, essa crente, passando por todas essas angústias, mas mesmo assim o servindo? Por que se Deus não honra ele? Por que se Deus não honra ela? Mas aí depois, irmão, acontece tanta coisa, sabe? Aparece dinheiro que você nunca pensava que ia receber, de repente recebe. Casa que você pensava que nunca ia ter, como você começa a receber casa. Doação, roupa, você nem precisava de roupa, de repente chega lá uma roupa para você usar. Emprego que você pensava que não ia ter mais, você agora abre-se uma porta de emprego da noite para o dia. E aí você começa a lembrar: o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele lembra do seu servo, ele lembra da sua serva, ele honra o serviço dos que lhe servem. Mas eu lembro, a gente não merece, mas ele é misericordioso. Você é filho e você é servo. Verso 23. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua bondade é para sempre. Deus permitiu que Israel fosse afligido, a nação fosse afligida debaixo do chicote de Faraó, antes de usufruir da liberdade da terra de Canaã. Então o salmista fala: ele se lembrou da nossa humilhação. Que período de humilhação é esse? O período em que Israel foi escravizado. O período em que Israel foi literalmente tratado como se fosse lixo. Eles não possuíam dignidade nenhuma aos olhos do Império Egípcio. E de repente, é dado a Israel a condição não mais de escravos, de livres. Não mais de uma tribo que corria de um lado para o outro, mas de uma nação que agora tem uma terra para morar. Irmãos, a transformação é radical. A transformação é maravilhosa.
Ele lembra-se do período da humilhação e diz: agora chegou o ponto de mudança. Meus queridos irmãos, as Escrituras falam em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Em 1 Pedro capítulo de número 1, Pedro vai dizer também: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que é provado pelo fogo, possa redundar em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Deus então, olha o que a Escritura está dizendo: Deus pode permitir momentos de humilhação e de provação em nossas vidas. Ele pode permitir. E se uma vez que Ele permita isso, nós precisamos aprender qual é a consequência disso. Deus, Ele permite, mas Ele permite para que de uma certa forma Ele venha a ser glorificado em nossas vidas. E ainda, lembrando, porque também Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, além de Ele ser glorificado, Ele se utiliza desse momento de humilhação e de provação para nos tornar servos e servas de Deus melhores. E Ele se aproveita desse momento de provação e humilhação para nos exaltar no momento oportuno e da maneira como Ele quer. Meus irmãos, me diga se não tem um crente nessa terra que em algum momento não foi humilhado pela sua fé, que em algum momento não foi constrangido, que o diabo não tentou envergonhar você porque você era crente, porque você ali não poderia mentir, porque ali naquele momento você não poderia participar daquela piada imoral, porque naquele momento você não poderia beber, porque naquele momento você não poderia ali concordar com aquela violência, com aquele crime, com aquele ódio, com aquele pecado. E a sociedade vai para cima de você e quer lhe humilhar, e quer zombar de você. Oh, meus amados irmãos, o Senhor se lembra de nossas humilhações. O Senhor se lembra dos nossos momentos de provação. E Ele nos exalta em momento oportuno. Aleluia! Eu me lembro, meus amados irmãos, de pessoas no início da minha fé, de pessoas que zombaram de minha fé, que disseram: você não vai durar nem um ano neste momento, você não vai durar um ano nessa nova fé, você vai sair, você é novo demais. E meus amados irmãos, para a glória de Deus, aquela palavra que naquele momento foi vexatória, foi no sentido de ser para me humilhar. As mesmas pessoas que declararam isso foram as mesmas pessoas que depois chegaram para mim, pedindo que eu orasse pela vida delas. Oh, meus amados irmãos, o Senhor lembra de nossa humilhação e nos exalta. E nos exalta ainda para glorificar seu nome. Nos exalta para nos fazer vasos melhores. Nos exalta para lembrar que é na nossa humildade que o Senhor vai operar grandemente. Aleluia! Ele se lembra de cada vez que pessoas nessa terra, muitas vezes influenciadas pelo diabo, quiseram acabar com a sua fé, e que uma vez que você resistiu firme, aleluia, sua fidelidade vai ser lembrada. Sua fidelidade vai ser lembrada. Verso 24: Ele nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua bondade dura para sempre. A palavra remir tem um duplo significado de libertar, mas também tem o significado de comprar. Na verdade é comprar para a liberdade. O Senhor nos compra, Ele nos adquire para a liberdade, para sermos livres para servi-lo. Por que Deus utiliza a palavra remir, que envolve a questão de compra? É porque para sermos o seu povo, Ele teve que pagar um preço. E o preço das Escrituras que foi determinado por Deus o Pai era que Deus o Filho se tornasse em homem, nos substituísse na cruz do Calvário e pagasse com sangue a nossa filiação com Ele, para nos tornar seu povo. Ele nos remiu, irmãos, não foi porque Ele nos pegou de graça.
Ele não nos adquiriu de graça, Ele nos comprou. E como disse o apóstolo Paulo, vocês foram comprados por bom preço, então glorifiquem a Deus. Aleluia! Aleluia! Ele nos remiu das mãos dos inimigos. Escravos eram Israel na mão dos egípcios, e o Senhor pagou. É maravilhoso saber sempre que Cristo está no meio de tudo isso. Porque, irmãos, qual foi o ponto final da liberdade de Israel para sair do Egito? Foi a noite da Páscoa, a noite do Peshá em hebraico, a noite da passagem, onde, meus amados irmãos, o destruidor passou pelo Egito, destruiu os primogênitos do Egito, mas passou de longe do povo de Israel, porque havia a marca do sangue na casa de cada judeu. Ali lembra o quanto Deus os comprou por esse preço. O preço é sangue. Nós somos livres da destruição, livres da condenação do inferno, livres das mazelas desse mundo, porque há sangue sobre sua vida. Há sangue sobre os umbrais de tua porta espiritual. Há Cristo em você. Então Ele não nos comprou por preço nenhum. Foi por um preço muito caro, pelo preço do sangue de seu Filho. Meus queridos irmãos, essa bondade de Deus precisa ser lembrada. Lembre-se que o Deus eterno tomou a morte em seu lugar. Ele tomou a morte em seu lugar. As Escrituras falam que devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Em Hebreus 12 a Bíblia fala: considerai atentamente aquele que suportou todas as angústias e não desanimou, e não fraquejou, e não foi derrotado. Sempre, por mais que você talvez esteja passando por tribulação, você sempre vai lembrar de alguém que passou por essa tribulação também, até se confortar um pouco, dizendo: se Deus ajudou aquele irmão ou minha irmã, Deus também vai me ajudar, Deus vai também me consolar. Mas não há exemplo maior pelo qual nós devemos olhar e nos esperar e dizer: se Deus amparou e suportou todos os meus pecados naquela cruz, e Ele não desistiu de mim, eu não vou desistir do Senhor por causa dessa tribulação. Eu não vou desistir. É o que o Hebreus está querendo dizer. Se Cristo não desistiu de você, mesmo os soldados romanos arrancando os pelos da sua cara, lhe chicoteando, lhe esbofeteando e lhe humilhando publicamente, Ele não desistiu de você, você não tem motivo nenhum para desistir de Cristo. Não tem. O Senhor nos livrou das mãos dos nossos inimigos. A sua bondade é grande. O Senhor está ainda lhe livrando. Pense você o quanto Satanás está todos os dias preparando, junto com seu exército infernal, armadilhas, ciladas, tribulações para acabar com a sua fé. Pense a quantidade de vezes que você passa por situações preparadas, tentações, embaraços para poder destruir a sua vida. E o quanto Deus está livrando você todos os dias disso. E Ele, a cada dia que passa, está fortalecendo a sua fé nele. Ele está lhe livrando até hoje. Até hoje. O Senhor continua a lhe livrar. E é bom, irmãos, nós considerarmos uma coisa, para nós encerrarmos aqui. Veja a quantidade de pessoas que estão abandonando a fé em Cristo. Veja a quantidade de pessoas que todos os dias estão esfriando na fé. Estão desanimando, estão fraquejando, estão entrando nas suas cavernas e não querendo mais servir a Deus. Paulo, ele fala: aquele que está em pé, vigie para que não caia. Meus irmãos, nós devemos dar graças a Deus porque estamos de pé. Nós não podemos ser como alguns crentes imaturos que pensam assim: bem, se eu estou de pé aqui até hoje, é porque talvez eu tenha algo melhor em mim. Talvez eu seja realmente muito mais forte do que o fulano de tal, do que o Beltrano, do que a Cicrana. Se eles fraquejaram logo, é porque eles realmente são fracos, não têm personalidade, não têm valor.
Não, não é não. Lembre-se que você um dia era pecador, miserável. Lembre-se que um dia você era escravo dos pecados mais horríveis desta terra. Você não tinha nenhum bem em si mesmo. Se você hoje está como ovelha do Senhor, limpo, lavado, purificado, cheiroso, foi porque o bom pastor lhe limpou. Não tinha nada de bom em você, que Jesus poderia aproveitar. Ah, pastor, tem não? Tem não. Tem não. Foi por isso que Jesus falou, é necessário nascer de novo para entrar no reino. Se Jesus quisesse aproveitar alguma coisa em você, ele diria assim, olha, é necessário apenas reformar um pouquinho você. Porque o que é uma reforma? Uma reforma é você ver uma casa toda rachada e quebrada, aí você vai lá, tá com reboco, tampa as brechas, joga uma pintura nova. É a mesma casa, só que com uma capa mais nova. O Senhor não fez isso na nossa vida. Ele não apenas reparou algumas brechas, Ele derrubou a casa e fez uma nova para que Ele pudesse habitar. Aleluia! Ele reconstruiu a sua vida do zero. Aleluia! E meus amados irmãos, se há algum bem em nós, como Paulo falou, o que eu fiz pela graça de Deus, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que lhe sustenta é a graça de Deus. Dê graças a Deus, porque o Senhor tem lhe livrado de tentações, de angústias, de quedas, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele tem livrado você de grandes inimigos. Aleluia! O verso 25 diz, Ele dá mantimento a toda a carne, porque a sua bondade é para sempre. Isso é todo dia. Todo dia nós vemos a bondade de Deus em prover para nós o que é necessário. Lembre, em um mundo com 7 bilhões de pessoas, nós temos aproximadamente todos os anos morrendo quase 1 milhão de pessoas de fome. Para uma pessoa morrer de fome, ela tem que passar vários dias sem colocar um caroço de comida na boca. Meus amados irmãos, nós temos um déficit de comida, de distribuição de alimentos no mundo inteiro. E meus queridos irmãos, o problema é que muitos não aprendem a ser gratos a Deus com o que possuem. O pior de tudo é que a geração atual de crianças da nossa sociedade está sendo ensinada a não ser grato pelo prato de comida em cima da mesa. Não são gratos pelo um prato de comida que tem arroz, feijão. Eles querem ser gratos por causa de uma comida já preparada e pronta, talvez um hambúrguer em um McDonald's da vida, talvez uma comida, uma pizza preparada numa churrascaria ou coisa parecida com isso. Meus queridos irmãos, em um mundo como esse, onde 1 milhão de pessoas morrem de fome todos os anos, eu tenho que dar graças a Deus, porque no mínimo eu tenho de 3 a 4 refeições por dia. Eu tenho que dar graças a Deus porque Deus me dá mantimento. Deus concede para mim sustento. Eu estou sobrevivendo em um planeta onde milhões estão morrendo de fome. Isto é bondade, isto é misericórdia de Deus sobre minha vida. Aleluia! E a gente não vai longe. Basta apenas, irmãos, ir para os lixões próximos aqui. E você vai ver pessoas catando comida do lixo. Você vai ver pessoas passando necessidade alimentar. O Senhor dá mantimento. E Ele quer dar mantimento e continua a dar mantimento a você. Dê graças a Deus. Hoje você tomou café, hoje você almoçou, hoje você merendou. Eu tenho que dar graças a Deus pela comida. Dê graças a Deus até pela condição de comer. Porque quando eu me lembro que em hospitais agora tem pessoas com sonda, não podendo comer nada porque estão contaminadas por uma doença e só podem ficar na base do soro, e você está aí saudável, se alimentando. Dê glória a Deus. O Senhor te deu mandamento hoje. O Senhor providenciou o necessário para a tua sobrevivência. Aleluia.
Irmãos, o que faz um prato de comida ser bonito não é só a aparência dele, mas é a gratidão que está dentro do nosso coração. Quem come um prato de comida com o coração cheio de gratidão, até a comida fica mais gostosa. Até o sabor da comida muda. Aleluia. Sermos gratos a Deus pela comida que temos, pela casa que possuímos, onde moramos. Tudo isso muda de figura quando o seu coração está cheio de gratidão. Se o seu coração for ingrato, a comida é amarga, a casa é feia, o lugar é ruim de morar. É a gratidão que nos dá condições de continuar nesta terra felizes e alegres com o Senhor. E assim o Salmo conclui: louvai então ao Deus dos céus. Louvai ao Deus dos céus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar a Deus. Aleluia. Peço oração em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e amoroso Pai, meu Deus, nós oramos aqui pela Tua palavra, que a Tua palavra nos ensinou, oh Deus, a enxergarmos a Tua bondade mais e mais. Deus nos faz ser gratos em nome de Jesus. Pai, Tu tem nos dado aquilo que é necessário para fazer a Tua obra, para exaltarmos o Teu nome, para Te bendizermos nesta terra, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia mais a enxergarmos os Teus feitos, a não esquecermos das Tuas maravilhas. Como os salmistas, ó Deus, da Tua palavra, queremos louvar ao Senhor, queremos contar à geração futura, aleluia, o que o Senhor fez e tem feito na nossa história. Oh Deus querido, desde o primeiro dia que nos entregamos a Jesus, o Senhor é fiel, o Senhor tem amparado, o Senhor tem colhido as nossas lágrimas, o Senhor tem nos amparado em momentos de desespero, o Senhor tem consolado, o Senhor tem dado direção, o Senhor tem aberto portas extraordinárias, o Senhor tem feito milagres, o Senhor tem agido onde a nossa mão não alcança. Essa é a história de Deus com o seu povo, é a história de Deus com a sua igreja. Pai, por isso louvamos ao Senhor, e como diz as Escrituras, cantemos ao Senhor, porque estamos alegres. Louvemos ao Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, aleluia! Choramos, Pai, choramos para que, meu Pai, lembrando dos Teus feitos, nós tenhamos mais garra e mais empenho para fazermos mais para o Senhor. É o que nos estimula a caminhar, é o que nos estimula a continuar Te servindo, é olharmos para o passado e vermos um Deus atuante, é o que nos continua, Pai, a nos manter de pé, é o que continua a nos fazer, a nos empenhar a ter a espada do Espírito na nossa mão. Aleluia! É porque o Senhor não nos desamparou, e o Senhor tem nos provado isso. Aleluia! Oh Deus, como meu pai, aleluia, Eliseu, aleluia. Oh Deus querido, que lembrou-se e que fez questão de lembrar que o Senhor continuasse agindo em Israel, e ele fez aquela pergunta: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Oh Senhor, Ele está querendo dizer: onde está o Deus que operou para que Ele opere nos mesmos dias de hoje? Senhor, nós também queremos ver a grandeza Tua ainda agindo em nossa geração. Aleluia! Porque cremos, ó Senhor, que ainda veremos mais maravilhas, ainda veremos mais feitos do Senhor. Os nossos olhos contemplarão mais grandezas. Aleluia!
nós entraremos no céu, ó Pai, e cantaremos o hino da vitória, como está no Apocalipse, aleluia, dando glórias ao Deus e ao Cordeiro que venceu, aleluia. Nós teremos, Senhor, do que nos alegrar, porque o Senhor foi a nós fiel nesta terra. Obrigado, meu Deus, por esta noite, obrigado por tua palavra. Continua edificando a igreja, continua nos dando visão e propósito para te servir mais e melhor na tua casa, no teu rebanho, no teu povo, Senhor. Abençoa, Pai, os nossos pastores e os nossos diáconos, evangelistas, e abençoa todos os crentes em Jesus, todos os teus servos, obreiros, aleluia, porque todos os membros desta igreja fazem a obra de Deus, então são obreiros da tua casa. Abençoa, Pai, pois é no nome de Jesus que te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando o pastor Diego estava falando sobre a fome, eu me lembrei a Record divulgando, falando sobre a celebridade, os homens ricos, mulheres ricas, alugando um iate, só um dia o aluguel, 30 mil reais. Uma casa, 12 mil. Isso significa que se ele passar um mês de férias lá, nessa casa, dá 360 mil reais. Se ficar um mês só no iate, dá 900 mil reais. Aí se vê fazer campanha. Vamos fazer uma campanha para levar, socorrer ali a África, na Índia, nesses países miseráveis. Não se vê fazer campanha, né? Agora, campanha para o que não presta. Mas, como Jesus, Paulo também já falou, né? Que nos finais dos tempos os homens seriam egoístas. O egoísmo do homem tem crescido muito. Então, quem quiser que se lixe. É igual aquela história, eu e meu cavalo estando bem, o resto que se dane. Igreja, terça-feira aqui, nós estávamos no grupo familiar e foi falado sobre aquela criança que o olho dela foi vazado, né? Numa brincadeira com outra criança. E foi aqui levantado, incentivado os irmãos para dar uma ajuda para uma família aqui, ela mora aqui na outra rua. E depois eu estive conversando também com o diácono Adelino, o diácono Técio, para não só a gente levar os mantimentos, mas dar sim uma ajuda também financeira, que eles vão precisar também de remédio, né? Porque aquela criança, você sabe que colírio hoje é caro, né? Então, falei com o diácono Adelino, o diácono Técio, então nós vamos tirar da oferta R$100. Agora eu queria saber se a igreja também é a favor, né? Quem for a favor, levante a mão. Pronto. A Bíblia diz, se tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Então, a família da fé está bem, graças a Deus. Então, vamos dar uma ajuda a essa família, amém? Então, quem trouxe hoje, né? Fica aí, sábado, eu vou vir para cá, estava saindo direto, porque tinha pouca gente, eu queria até que os irmãos combinassem, quem realmente for para o evangelismo, entrasse em contato comigo, com a irmã Silvia, que para a gente poder sair daqui, combinar para sair daqui. Mas sábado eu venho, exatamente para pregar esse mantimento e levar, certo? Glória a Deus. Então, domingo vai ser a ceia aqui, os dois grupos. O pastor não estava aqui para dizer onde era, né? Então, os dois grupos vai ser aqui.
do grupo do pastor Janda, quem vai dar é ele, e do grupo do nosso sou eu. A irmã Adeline, né? Irmã Adeline, pronto. Mas eu ligo para o pastor de manhã para combinar como é que vai ser, né? Se só um traz, depois, como eu fiz com o teste da outra vez, né? Para não trazer os dois ao mesmo tempo. Pronto. Hã? Pronto. Então, aí eu falo com o pastor para ele trazer o quê? Pastor Jando. É porque é os dois grupos, né? É o pastor Jando e o irmão, né? Pronto. Tá bom. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. E vamos agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa. Pela sua palavra que trouxe ensino grandioso a cada um de nós. Soberano Deus e Pai eterno. Obrigado, Senhor, por tudo que foi ensinado aqui nesta noite. Pai, que nós possamos guardar, Senhor, na tábua dos nossos corações a Tua palavra para não pecar contra Ti. Deus Todo-Poderoso, nos despede em paz para os nossos lares, nos guarda, nos livra de todo mal e nos dá, ó Deus, uma noite de sono maravilhosa, Pai, restaurador, Senhor, reparador, para que possamos estar de pé novamente amanhã para o trabalho secular e a luta, Senhor, espiritual também, no nome de Jesus. Abençoe a irmã Maria José, Pai, que já se dirigiu ali para apanhar o seu transporte coletivo. Senhor Deus, guarda a Tua serva, Pai. Dá livramento de todo mal, no nome de Jesus Cristo. É assim que eu te peço e já te agradeço. Amém e amém. Pastor Diego dando a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, seu Filho, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo do Senhor, para hoje e sempre. Amém. E amém. Uma salva de palmas, Senhor.